Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre a reunião do Casamento às Cegas da 8ª temporada. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, a gente viu que a Taylor e o Daniel foram o único casal a sair da 8ª temporada casados, já que só eles disseram sim no altar. E falando no casamento deles, foi lindo de ver, né, Armando e Daniel cantando durante a cerimônia deles. Melhor casamento, melhor casal, e as coisas não mudaram, né, em um ano depois. Na reunião, eles revelaram que ainda estão casados e super felizes. E claro que eles tinham que zoar, né, com a história do Daniel ter seguido a Taylor lá no Instagram, igual rolou no começo da temporada no reality, né? A Taylor diz que ela e o Daniel são super amigos, estão sempre rindo e se divertindo. E o Daniel não ficou atrás e fez vários elogios para a esposa, dizendo que ela era uma pessoa muito gentil e dava para ver, né, as lágrimas, assim, os olhos marejados do Daniel enquanto ele falava da Taylor. Foi lindo de ver. E apesar do Daniel não ter feito a tatuagem nos lábios, como ele tinha combinado com a Taylor, já que ela, né, tem uma tatu dentro da boca, o Daniel revelou que fez uma tatuagem em homenagem a Taylor e mandou desenhar os olhos dela no peitoral dele. Ele até abriu a camisa para mostrar essa homenagem e, pelo jeito, a conexão entre os dois tá fortíssima. Eu acho que esse vai ser mais um casal que vai entrar ali pro hall, né, de casais que foram formados pelo programa, né, pelo Casamento às Cegas, e vão durar bastante. Eu simplesmente adoro esse casal. Já para outros casais, as coisas não terminaram tão bem assim, já que a gente viu, né, várias revelações sendo feitas nessa reunião. A Mônica, ao relembrar o relacionamento dela com o Joey, admitiu que eles nunca disseram eu te amo um ao outro. E ele também confessou que nunca demonstrou pra Mônica o que ele sentia de fato. A Mônica disse que depois que assistiu os episódios, achou o relacionamento dela constrangedor e percebeu que o Joey não estava interessado nela romanticamente. O Joey assumiu os erros dele, dizendo que achava que eles não conseguiam sair da friend zone e culpou a irmã da Mônica por conta do relacionamento não ter dado certo. A Mônica disse que desde que se separou, ouviu muito sobre o Joey e contou que há um mês soube que o Joey teria enviado uma DM para outra participante do elenco enquanto ele ainda estava noivo dela. E essa história teria acontecido logo depois do elenco se encontrar para um passeio de boia que a gente viu no episódio 11. A Mônica disse que não se importava e nem tinha certeza do que o Joey teria escrito para Madison, mas achou que tinha sido achou que tinha sido desrespeitoso. O Joey alegou que mandou mensagem para todo mundo e a mensagem que ele enviou para Madison era apenas saudando ela e falando que tinha amado o cabelo rosa dela. E se a gente for analisar, até parece uma simples mensagem, mas a Mônica contou que o Joey contou para ela que a Madison também teria dado em cima dele. A Mônica ficou desconfiada e confrontou a Madison sobre tudo isso e ela negou que ela teria feito isso, né, de dar em cima do Joey. A Madison fez questão de enfatizar que eles nunca se envolveram romanticamente. O Joey chegou a dizer que nunca disse isso e reiterou que não tinha nenhum interesse na Madison. E eu fiquei passado do Joey ter agido assim, né? Porque em relação à mensagem, por mais que pareça boba, eu acho que tem ali um fundo, sabe? De, eu vou mandar essa mensagem, vou puxar um assunto, quem sabe não acontece alguma coisa, né? Agora, sobre ele mentir que a Madison tava dando em cima dele, daí eu já não sei, né, o que se passa na cabeça do Joey. Será que ele quis fazer isso pra fazer ciúme na Mônica? Será que ele falou isso pra que esse assunto rendesse na reunião e ele sair por cima? E como a irmã da Mônica tava certa, né? Ela tava se enxergando o quanto o Joey era um lixo, mas a gente, né, não tava vendo isso e chamando ela de invejosa, né? Nicole, irmã da Mônica, se um dia te critiquei, eu te peço desculpas, viu, amiga? Porque você tava certíssima esse tempo todo. E
quando ele entrou na cerimônia, no dia do casamento, com aquele skate, eu já pensei, ele não quer casar, só quer aparecer mesmo. Porque você ir de skate no dia do seu casamento e ainda mais pensando em dizer não, você tá querendo aparecer, né? Na reunião, ele entrou de novo com aquele skate e só prova que realmente ele queria aparecer, né? E eu achei assim tudo premeditado da parte dele, tá querendo ser influencer, tá querendo ganhar uma fama aí. E Mônica, você foi abençoada com um livramento gigante, né? Porque o Joey só tem cara de santo, mas no fundo ele foi um tremendo bailixo. Querendo colocar a culpa do fim do relacionamento nas costas da irmã da Mônica. Ai, ai, hein, Joey? E vergonha alheia. Depois do término, no dia do casamento, a Virginia e o David mais uma vez falaram sobre o fim do relacionamento agora na reunião, né? A Virginia foi direta, explicando que as diferenças, crenças e valores foram um fator crucial pro término deles dois. Embora ela tenha se recusado a detalhar quais eram as crenças do David, já que, segundo ela, ele teria falado do que ele acredita e apoia fora das câmeras. Pelo jeito, deve ser assim alguma opinião mais polêmica, pelo visto, né? Pra não querer compartilhar com as câmeras ligadas. E ela enfatizou o apoio dela à comunidade LGBTQIA+, e a liberdade das mulheres sobre os seus corpos, e ainda que todas as religiões também devem ser respeitadas. Já o David afirmou ser cristão e amar a todos, e diz que sente que não precisavam aí concordar com tudo como casal, mas fica difícil, né? Se algumas coisas não rolar um acordo. A Virginia ainda comentou sobre a desconfiança que rolou da parte dela em relação ao David, já que ela mencionou que viu um bilhete da ex-namorada dele que ela teria encontrado na mesinha dele na véspera do casamento. E além disso, a Virginia contou que a própria mãe do David teria mencionado sobre um cheque de $1.000 dado pelo chefe dela ao David como presente de casamento. Mas a Virginia diz que nunca viu esse presente. E o David se defendeu dizendo que não considerava ela como ex-namorada e disse que ela era uma das suas melhores amigas e que ela estava atualmente aí em um relacionamento com um cara que iria ter um papel importantíssimo no casamento deles. Eu fiquei pensando assim, que papel? Padrinho, será? E que o bilhete que ela escreveu pra ele não tinha relação aí com o passado deles, ou seja, dessa amiga com o David, né? Quanto ao cheque, ele afirmou que pretendia dividi-lo com a Virginia após o casamento e disse que não iria esconder nada dela, mas não comentou, né? Ou seja, omitiu então. Além disso, a Virginia também disse que tinha comprado um presente especial no aniversário do David e meio que tinha bexiga, tinha bola e vários presentinhos juntos, né, nesse presente. E ela pediu a ajuda dele para pegar o presente e ele teria se recusado a ajudar ela. E fazendo uma reflexão sobre o relacionamento, a Virginia diz que não sentiu amor ou respeito no último ano vindo da parte do David e que ele parou de falar com ela e começou a ignorar as ligações quando ela ligava para ele após o fim do relacionamento. E a Virginia contou que o David começou a espalhar que ela é quem estava dando um perdido nele. E a Molly e a Madison confirmaram que ele estava dizendo isso mesmo e que o David até teria dito isso para elas duas. Mas o David, né, começou a negar que tinha dito isso e ainda falou que as duas estavam bebaças e querendo saber da vida dele com a Virginia. E logo em seguida, né, quis mudar de assunto e a Virginia também teve o livramento dela, né? Ainda bem, porque, nossa, o David também só tem cara de santo, mas no fundo, meu Deus, é podre, hein? Podre. Já a Sarah também falou sobre as diferenças de posicionamento que ela e o Ben tinham, né? E especialmente em relação à posição da igreja do Ben sobre casamento gay, porque isso é uma questão muito importante para Sarah, já que a irmã dela é lésbica. E o Ben afirmou que não se lembrava porque isso nunca afetou ele aí diretamente. Ou seja, né, ele não se importava muito sobre essas questões. E claro que a história do TikTok também tinha que voltar, já que uma das ex-namoradas dele gravou um vídeo falando como ela foi tratada mal por ele. E a Sarah admitiu que mesmo com os milhares de comentários nesse vídeo, com essa ex do Ben falando sobre como ele foi, assim, um homem com várias red flags, mesmo assim ela resolveu confiar no Ben
e resolveu escolher ficar com ele. Mas segundo a Sarah, depois de tudo o que ela passou, agora pra ela tudo o que a ex dele falou naquele vídeo lá do TikTok, agora tudo faz sentido. A Sarah ainda revelou que ela e o Ben viveram juntos por uma semana ou duas mais ou menos após o casamento não ter acontecido no programa, e planejavam até morar juntos quando ela foi pra Nashville para um trabalho aí de enfermeira viajante, né? Já que eles moram em Minneapolis, né? Uma cidade lá dos Estados Unidos. Mas no dia em que ela partiu, né? Ele parou de mandar mensagens e depois descobriu que ele tinha removido ela do aplicativo Find My Friends. Além disso, o Ben também teria enviado para ela 3 desculpas assim muito roteirizadas que a Sarah sentiu que não tinham assim tanto peso, sabe? E especialmente porque ela não tinha notícias dele há 1 mês e meio. Ou seja, né? Ele deu aquele famoso ghosting. Ela soube pelo próprio Ben que ele só entrou em contato com ela porque ele foi aconselhado a se dar bem com a Sarah e até quis praticar as perguntas e respostas que iriam rolar na reunião, antes da própria reunião com a Sarah. Olha o nível da pessoa. Ainda, segundo Ben, ele revelou que o Jimmy da 6ª temporada foi quem teria aconselhado ele aí, né, a se desculpar com a Sarah e tudo mais. Falando na Sarah, ela revidou dizendo que o Ben teve que ouvir esse conselho pra entrar em contato com ela e assim tentar pedir desculpas, né, porque ele não tava se importando com ela. O Ben explicou que entendeu que eles tinham terminado quando ela foi embora pra Nashville e que cortou ela, ou seja, né, parou de falar com ela e abandonou a Sarah porque acreditava que era a maneira mais saudável de superar alguém. Inclusive, ele já tinha feito isso com a menina lá do TikTok também, ou seja, né, a Sarah já sabia do que ele já tinha feito e mesmo assim caiu na dele, né. Os dois continuaram discutindo sobre quem estava certo, né, nessa história e a Sarah simplesmente cansou e disse que ele não era autêntico e que ela acabou caindo, né, na dele aí o tempo todo. E a gente percebeu, né, Sarah? E pelo jeito, né, o Ben é bem manipulador, né? Mas aí eu fiquei pensando, se o Ben já não tinha o mesmo pensamento que a Sarah, por que é que ela acabou ainda ficando com ele depois das gravações? Ela caiu na lábia dele, ele prometeu mudar, e vamos combinar aqui um negócio, né, que ninguém muda assim do dia pra noite. Rapidamente, assim, a pessoa vai mudar de pensamento e tudo mais? Bem difícil, né? Em uma entrevista pra revista People, a Sarah diz que ela e o Ben conversaram sobre dizer o sim ou não antes do casamento e teriam combinado aí de dizer não quando subissem ao altar, né? Mas no dia do casamento, o Ben propôs pra ela que eles continuassem esse relacionamento mesmo não se casando. E a Sarah diz que eles precisavam, né, conversar como a gente viu no último episódio da temporada. E agora fica parecendo que a Sarah nunca se incomodou assim tanto com os valores desalinhados, a falta de curiosidade dele pela política, as alegações do TikTok sobre o Ben. Parece que a história dele ter distribuído cartões também, né, com o canal dele no YouTube, que ela até contou isso, e tem até o cartão, tudo isso assim não foi nada pra ela, porque pelo jeito ela ficou mesmo de cara foi pelo término do relacionamento, que foi pelo telefone, né, porque mesmo sabendo disso tudo, ela decidiu continuar conversando com ele, namorar com ele e diz que até pensou em morar junto com ele, como ela mesma contou na reunião. E fica parecendo que a única coisa com que ela realmente se importou, a única coisa que ela realmente se chateou pra parar de falar com ele foi o término do namoro que foi feito por mensagem de texto, né? Ou o término que nem aconteceu, digamos assim. E assim, analisando melhor essa situação, não dá pra defender, né, 100% a Sarah, porque ela errou demais também, né? Ela viu que o boy já não era a flor que se cheira e mesmo assim quis continuar com ele. O Ben é mais um desses boy lixos aí, né, dessa temporada. Meu Deus do céu. Já o David e a Lauren relembraram um drama da temporada entre eles que começou quando o David ficou sabendo que a Lauren estava saindo com um homem antes do reality show, né? E isso fez com que a família e os amigos do Dave se recusassem a conhecer a Lauren.
E ela criticou o David, dizendo que ele escolheu acreditar em todos, menos ela. E nisso ela tem, assim, completamente a razão, né? O David afirmou que desde então percebeu que esse ex-ficante da Lauren supostamente estava aí plantando essa ideia errada na cabeça dos amigos e da irmã dele, que ele também, né, tava querendo aparecer, como eu contei num outro vídeo, sabendo, né, que tudo isso poderia prejudicar ele e todo o relacionamento dele com a Lauren também, né? O David admitiu que é difícil voltar e assistir todo o programa e que a mentalidade dele mudou completamente desde que a verdade sobre esse cara aí veio à tona. Muita gente, inclusive, tinha achado que o David tinha usado essa história toda do ex, né, da Lauren, como desculpa pra terminar com ela. Ele insistiu que nunca procurou uma desculpa pra acabar com o noivado, com a Lauren, e que sempre amou ela. E mesmo também se fosse isso, ele não iria admitir, né, na reunião ali do casamento às cegas. Acho bem difícil também, né? Quando ele foi questionado se estava arrependido de não ter ouvido a Lauren, ele diz que sim e que pensava nisso o tempo todo, mas a Lauren diz que simplesmente não acreditava no David, e ela tá certíssima, né? Só agora é que ele vai acreditar nela. E ainda disse que ele tinha o número do telefone dela e não fez nenhum esforço aí pra mostrar algum tipo de arrependimento, mandar uma mensagem, conversar ou algo do tipo, né? Durante os episódios a gente viu que a Lauren tinha escrito uma carta também, né, pra irmã do David, em um esforço assim pra consertar as coisas, contando o lado dela dessa história toda. E na reunião ela alegou que o David não teria entregado essa carta pra irmã dele, mas ele insistiu que entregou sim a carta e que a irmã dele simplesmente não reagiu a essa história, ou seja, né, não falou nada sobre o que tinha, né, de conteúdo aí sobre essa carta. No final, a Lauren diz que não acha que o David seja um narcisista ou um manipulador. E ela disse que ele tentou o melhor que ele pôde com as informações que ele tinha, mas no final das contas, ele tem muito que se curar e crescer ainda. O David, pelo jeito, acordou pra vida, né, mas foi tarde demais, e a gente também ficou sem conhecer essa misteriosa irmã do David, que eu acho que teria um papel muito importante nessa reunião, né, contar o lado dela dessa história, como ela ficou sabendo desse ex-ficante aí da Lauren, e poderiam também ter resolvido melhor, né, e ela realmente conhecer a Lauren, ver que a Lauren é uma boa pessoa, né. E a reunião não poderia terminar sem que o Alex, o Mason e a Madison resolvessem também, né, as diferenças. Enquanto a Maggie e o Mason acabaram namorando após as gravações do Casamento às Cegas, eles até fizeram uma revelação, né, o famoso encontro face a face, e até gravaram. A Maggie até usou o vestido que ela havia levado para o programa caso ela ficasse noiva e tivesse que conhecer o noivo, né, durante as gravações do reality. Mas eles confirmaram que tinham terminado quando perceberam que algo estava ali faltando nesse relacionamento. Segundo o Mason, eles continuam grandes amigos e ele até disse que ela virou assim a grande amiga dele. E os dois confrontaram a Madison sobre as ações dela durante a fase das cabines. E pra muita gente, né, a Madison é a grande vilã dessa temporada. O Mason diz que só ele se comprometeu com ela porque ele se sentiu pressionado pela Madison, e ela disse que sabia que o Mason tinha uma conexão mais forte com a Maggie e ela, Madison, uma conexão mais forte com o Alex. E por isso ela resolveu dar a oportunidade do Mason terminar as coisas com ela. Em vez disso, ele fez o oposto. E a Maggie, no entanto, sentiu que a Madison era manipuladora e estava levando as conexões com os dois homens adiante. A Madison também sugeriu que o Alex só tinha coisas ruins para dizer sobre os colegas de elenco quando as câmeras não estavam gravando. E quando as câmeras estavam gravando, ele se comportava de uma maneira diferente, né? Ela tirou do vestido prints de mensagens de texto trocadas entre ela e o Alex sobre ele ter falado mal aí do Mason e também da Maggie. Ela mostrou como o Alex é duas caras, já que pagava de amigo do Mason, mas estava zoando ele por ter se encontrado com a Maggie, né? Falando aí que os caras também contavam vários segredos pra eles. E muita gente também não entendeu o porquê da Maggie estar defendendo tanto o Mason, né? Já que ele esteve interessado mais na Madison durante toda a temporada do que nela. E pior, chamando ela de melhor amiga, sendo que conheceu ela em um reality show e tentou namorar ela, e agora meio que faz ela de escudo aí, né? Pra Maggie ficar defendendo. E ele
também sabia que a Meg tava ali pronta pra defender ele, mesmo ele errando com ela, já que ele falava as mesmas coisas na época das cabines, tanto pra Meg quanto também pra Madison, né? Pelo jeito ela tava apaixonada por ele. Será que a Meg só ficou com o Mason por conta do ego, pra mostrar pra Madison que ela ficou com ele, mesmo sendo a segunda opção durante a temporada? E claro que a Madison também não é nenhuma flor que se cheire, já que a gente viu que ela foi manipuladora durante essa temporada também, né? E o Alex também não é santinho coisa nenhuma. Todos os homens dessa temporada foram assim super mentirosos, foram desmascarados nessa reunião, tirando o Daniel, o resto assim foi um livramento pra todas as mulheres, né? Eu achei meio sem graça aquela história do top 5 ali, melhores momentos, da história do casamento às cegas, durante as conversas, achei assim meio sem nexo. Mas o musical eu gostei bastante, só não entendi no final a Vanessa mandando todo mundo pegar instrumentos musicais ali pra ficar tocando, sacudindo. Achei essa parte assim meio mico. E sobre a AD e também o Oli, pra quem acompanha aqui o meu canal, já sabia que eles estavam juntos, né? Tem vídeo aqui onde eu comento aí que eles participaram do Perfect Match e que agora estavam juntos. Eu só não sabia do noivado, mas eu desejo felicidade aí pra esses dois, achei um casal assim super lindo. Bom, mas e você? O que achou dessa reunião aí da 8ª temporada do Casamento às Cegas? Me conta aqui nos comentários e vamos fofocar juntos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!